Aristóteles é um dos nomes mais famosos da história, com certeza você já ouviu falar sobre o Aristóteles. Aliás, pensou em filosofia, pensa em Sócrates, Platão e Aristóteles. Este é o canal História em um Instante. Eu sou o professor José da Costa. Já se inscreva, ative o sininho, faça um comentário. No final tem uma frase filosófica para você refletir. Fica até o final e compartilhe este vídeo. Vamos hoje falar sobre Aristóteles. Visite nossa playlist Filosofia, Mitologia Grega, Mitologia Nórdica e outras. Nós falamos em vídeos passados sobre Platão, Sócrates e outros filósofos. Estamos agora falando sobre filósofos gregos. Aristóteles, como eu falei, é um dos grandes da filosofia, da história da filosofia. O seu pensamento, por exemplo, foi a base de cerca de 2000 anos de história, Idade Média, feudalismo. A autoridade de Aristóteles era praticamente inquestionável neste período. Aristóteles nasceu em Estagira, norte da Grécia, na região que é mais ou menos a Trácia, na época. Não era, portanto, ateniense como Platão. Aristóteles nasceu no século IV, 384 a.C., filho de um médico, Nicômaco. Aliás, quando torna-se filósofo, dedica-se profundamente ao estudo da biologia. Enquanto Platão amava muito a matemática, Aristóteles dedicou-se mais ao pensamento biológico, à biologia. O fato é que quando ele tinha mais ou menos 20 anos, foi para Atenas e foi discípulo de Platão. Durante 20 anos ficou na academia de Platão, estudando lá com o mestre Platão. Aliás, dizem até que houve uma treta entre Platão e Aristóteles. Ele, após 20 anos, ele sai da academia, ou após a morte do mestre, ou um pouco antes do mestre morrer. A diferença de idade deles era muito grande. Aristóteles ainda era muito jovem, quando Platão tinha mais de 70 anos. Mas o fato é que Aristóteles sai de Atenas após 20 anos, estudando com Platão, e vai ser tutor de Alexandre o Grande, sim, o Império Macedônico. Lá pelo século IV, Filipe da Macedônia estava expandindo o seu império, conquistando a Grécia, a Pérsia. E o jovem Alexandre o Grande, vem a ser chamado depois de Alexandre o Grande, que difunde a cultura grega pelo mundo, chamado helenismo. Ele, com 13 anos, ele era muito arredio, bebia muito, dado muito ao álcool. E o seu divertimento era domar cavalos selvagens, era muito arrogante, impetuoso. E o Filipe chama, o pai de Alexandre o Grande, o Filipe chama o Aristóteles para ensinar o seu filho Alexandre, enfim, na filosofia. Dizem alguns que Alexandre o Grande teve influência de Aristóteles, outros dizem que nem tanto, o tempo foi pouco, também Filipe era muito arredio. Mas o fato é que quando Filipe, o seu pai, morre e Alexandre o Grande torna-se senhor lá do mundo de então, começa a se expandir, ele ama Atenas, ama a cultura grega, ama a Ilíada e difunde a cultura grega pelo mundo de então. E o Aristóteles, muito provavelmente, teve uma certa influência, ou grande ou pouca, sobre o Filipe, sobre o Alexandre o Grande, com certeza. O Plutarco, o historiador grego do século I, ele diz no seu livro Vida de Alexandre, que Alexandre teria dito que Filipe lhe deu a vida, mas Aristóteles lhe ensinou a viver. O fato é que com cerca de 17 anos, mais ou menos, o Alexandre o Grande começa a ganhar o mundo, a conquistar terras, porque Filipe, seu pai, tinha sido assassinado, e Aristóteles volta para Atenas. Obviamente seu mestre já está morto, e ele funda a sua própria academia de ciências. Na verdade não se chama academia, a academia era de Platão, mas o centro de estudo de ciências, chamado de liceu. Aliás, palavra que entrou para a língua portuguesa, né? Liceu. E começa a ensinar aos seus alunos os peripatéticos. Peripatéticos porque
ele começa a ensinar os alunos andando e ensinando, junto às colunas do templo, as colunatas do templo, as peripatói, então peripatéticos, aqueles que andam próximo às peripatóis, ou seja, as colunas do templo. Aristóteles estudou muito, principalmente a biologia. Aliás, conta-se que Aristóteles foi o homem que fundou o primeiro jardim botânico da história e o primeiro zoológico da história, porque Alexandre o Grande, ele mandava para Aristóteles em Atenas espécies de animais, de plantas para ele estudar. Tinha, obviamente, a ajuda dos seus alunos, Aristóteles. Ele, assim, dedicou-se muito ao estudo da biologia no seu liceu. Quando Alexandre o Grande morre, 323 a.C., os atenienses perseguem Aristóteles, porque considerava ele um estrangeiro e amigo de Alexandre o Grande. Obviamente, Aristóteles não era de Atenas, embora fosse grego e muito respeitado, mas como era amigo de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande morre, ele é perseguido e vai para uma ilha grega. Um ano depois morre. Dizem até que Aristóteles morreu suicidando-se, tomando, curiosamente, a cicuta. No pensamento teológico, Aristóteles vai dizer que Deus é o motor imóvel. Todas as coisas se movimentam, tudo que se movimenta é movimentado por algo. Chegando assim até um motor imóvel que move tudo e não é movido por ninguém. Deus, a causa do movimento de tudo, todas as coisas. Na ética, ele diz, na ética Nicômaco, ele diz que é necessário viver no equilíbrio, no justo meio. A coragem, por exemplo, é o justo meio entre a covardia e a temeridade. Na política, Aristóteles não gosta de democracia. Lembre-se que a democracia matou Sócrates. E a democracia faz sorteios de cidadãos, de indivíduos que vão governar, vão ser juízes, por exemplo, mas que não têm nenhuma habilidade para tal. Então, Aristóteles não gosta da democracia, ele gosta mesmo da monarquia. Aristóteles não gosta dessa ideia de igualdade, era filho do seu tempo. Essa ideia de justiça social, igualdade de oportunidade, era estranha a Aristóteles, essas ideias dos dias atuais. Ele era filho do seu tempo. Para Aristóteles, a desigualdade é algo natural, sim. Veja o que ele diz. O homem é um ser social, porém, esse ser social está inserido, obviamente, na sociedade e tem que ser submisso a esta sociedade. Nas relações sociais, que são desiguais, o superior deve ser o mais amado. Por isso que Aristóteles ele é o fundamento do feudalismo, por exemplo, da Idade Média, do controle medieval da igreja eclesiástica sobre os seus fiéis, porque Aristóteles era praticamente inquestionável. E nas relações sociais, o superior deve ser o mais amado. Ou seja, temos aqui um senhor e um escravo. O escravo deve amar profundamente o senhor. E o senhor não necessariamente tem que amar o escravo. Pode até amá-lo, mas não em grande intensidade. Nas relações sociais, o marido e a esposa deve amar profundamente o marido, não necessariamente o marido deve amar a esposa. E por aí vai, ele foi o fundamento, portanto, a justificativa ideológica para muita opressão na Idade Média. Sabia disso? Sabia não, é uma frase de Aristóteles. Foi por conta do espanto e do assombro que os homens começaram a filosofar. E pelo mesmo motivo, filosofam até hoje. Se o vídeo foi bom para você, vai fazer bem a outros. Então, faça um comentário, compartilhe, faça difusão aí do conhecimento. Filósofos gregos. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo com filósofos gregos. Até lá!